Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar o que você deve fazer caso o seu gato acabe ingerindo um barbante, um fio, uma linha, enfim, né, qualquer tipo de objeto linear aí. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, muitos tutores acabam cometendo o erro de achar que os gatos não vão cometer algumas coisas que podem fazer mal para ele. Por exemplo, acabar ingerindo, né, um barbante, porque o tutor pensa, meu gato não vai comer esse barbante, ele está brincando com ele ali, mas ele não vai ingerir. Ou até a questão de não telar a janela, né? Alguns tutores acabam pensando, não, o gato ele é super equilibrista, né? Ele é muito inteligente, então ele vai subir na janela, mas ele não vai ser burro o suficiente para acabar caindo dali, então eu não vou telar. Mas vocês não podem cometer esse erro de subestimar os gatos nesse sentido. Eles podem sim cometer esses tipos de erros que podem acabar sendo fatais para eles. E um deles é a ingestão de corpos lineares, que a gente chama, né? Que é o nome que a gente dá para esses objetos, como linhas, né? Esses fios de eletrônicos, barbantes e tudo mais. Então, pessoal, por que então que o meu gato ele pode acabar ingerindo esses fios, mesmo sabendo às vezes que eles não são, né, alguma coisa de comer, né? Eu separei aqui para vocês alguns dos motivos principais. Mas o principal mesmo, pessoal, é para você pensar o seguinte: esses fios, né, esses corpos lineares, se você imaginar, eles são bastante estimulantes para os gatos. Então o gato ele vê um fio ali, principalmente um fio um pouco fininho, né, que às vezes o vento ele vai fazer um movimento, ou o simples gato ele vai bater ali no fio, o fio vai se movimentar. Isso pode acabar gerando um grande estímulo na cabeça do gato, que vai gerar um instinto de caça. Então ele vai começar a brincar, ele vai começar a morder. Ele pode acabar ingerindo por algumas questões que ele mesmo quer, porque ele confunde, que eu vou falar aqui mais pra frente, mas também ele pode acabar ingerindo sem querer. Ele tá ali brincando, ele tá ali mordendo, e quando ele vê, ele acabou ingerindo sem querer, beleza? Então a causa aí, número 1 que eu separei aqui é confundindo a corda com uma presa. Então eu já disse para vocês, pessoal, que a brincadeira na cabeça dos gatos é uma caça para eles. Eles não entendem, nossa, estou brincando aqui e estou caçando quando ele está caçando um insetinho aí na sua casa, por exemplo. Para ele, tudo é caça. Então, quando o seu gato está brincando ali com um barbante e tudo mais, ele pode acabar ingerindo aquele barbante porque ele vai achar que realmente é um animal, que realmente é uma presa, e ele vai lá, vai acabar engolindo achando que é uma presa, beleza? É muito importante, antes de continuar aqui falando as causas, né? É muito importante, pessoal, que sempre que você tiver aí corpos lineares espalhados pela casa, né? Fios desencapados, soltos e tudo mais, linhas de costura, né? Que você guarde muito bem guardado, tá bom? Ou se o seu gato ele apresentar um gosto muito grande por brincar com esses tipos de objetos, que você supervisione ele, que você, quando você for deixar ele brincar com esses objetos, que você esteja lá para olhar, para ver se ele não vai ingerir, para você realmente supervisionar ali, para que não aconteça nada de errado, beleza? Então as brincadeiras com esse tipo de objeto sempre necessitam de supervisão. A causa número 2 é instintivamente comendo a presa depois de caçar a corda como brincadeira, então também vai entrar aí bem parecido com a causa número 1. Então você pode estar brincando com o seu gato, ou é uma cordinha que se movimenta muito, e o gato ele vai começar a meio que caçar mesmo, né, essa cordinha, e vai acabar ingerindo achando que é realmente uma presa também. É mastigar por prazer e acabar engolindo. Então isso aqui é uma causa meio que sem querer, né? O gato ele pode acabar tendo um prazer por mastigar ali aquela cordinha, ele sente um prazer, né? Tem gatos que são um pouco ansiosos também, né? Nós humanos, por exemplo, humanos que têm muita ansiedade, eles podem acabar gostando, por exemplo, de mascar chiclete, né? De ficar mordendo tampa de caneta, né? Quem tem ansiedade e na época de escola, principalmente, após que tinha muita esse hábito de morder aí a caneta, então acaba que eles têm esse gosto por morder o barbante também. Então eles podem ali estar mordendo tranquilo, e quando eles sem eles perceberem, né, eles vão acabar ingerindo. E a quarta causa é síndrome de pica, que provavelmente talvez seja a maior causa de ingestão de corpos lineares aí. O que é síndrome de pica? É um nome estranho, né? Muitos de vocês podem, quando é a primeira vez que escuta, pode acabar rindo, né? Porque é realmente estranho, mas
é um termo usado para um distúrbio aí, né, no gato, que ele acaba ingerindo objetos, acaba ingerindo coisas não nutricionais. Então ele come objetos aleatórios que não tem objetivo nenhum nutricional para ele. Então ele pode comer buchinho de cabelo, ele pode comer sacola, ele pode comer fio, ele pode comer pedra, ele pode comer tudo, tá bom? Existem diversas teorias de causas que podem levar à síndrome de Pica. Até hoje ele é um pouco idiopático porque não tem nenhuma comprovação 100% exata de que aquilo causa síndrome de Pica, mas existem algumas teorias. Tem a teoria genética, né, que é uma coisa herdada mesmo ali da genética dos pais e tudo mais, mas a teoria principal aceita é que a síndrome de Pica ela é causada por estresse, por ansiedade, por tédio. Então, gatos com falta de estímulo, gatos estressados, gatos ansiosos, que não tem como colocar a energia deles para fora, né? Então, um gato que tem um instinto muito grande de caça, mas eles acabam não conseguindo brincar, por exemplo, porque você não brinca, ou porque você não fornece brinquedos de solo, ou porque ele não tem um local alto para subir, então ele fica estressado porque ele se sente inseguro no ambiente. Então, são diversas causas que podem levar a estresse, ansiedade, medo, depressão, tudo isso nos gatos. E quando um gato está ansioso, ele está estressado, eles podem acabar tendo esse comportamento de comer coisas não nutricionais. Mas também pode ter uma outra causa que também é até bastante aceita e também é bastante correlacionada, que é o gato que tem uma deficiência nutricional, tá bom? Então um gato que ele se alimenta muito mal, que ele come uma ração muito ruim, que não tem todos os nutrientes que ele necessita para sobreviver, e ele vai acabar ingerindo esses nutrientes, esses objetos não nutricionais, porque na cabeça dele ele vai ter um impulso ali de o cérebro dele vai virar e vai falar assim: olha, você precisa procurar alguma coisa para ingerir para suprir essa necessidade desse nutriente que eu não estou recebendo da sua alimentação. Então ele vai começar a comer coisas com esse sentido, de querer suprir aquilo que ele não está conseguindo da ração, mas isso pode acabar levando ele, né, como eu já falei, a comer esses objetos que podem ser bastante perigosos, beleza? Então essas são as principais causas que podem levar os gatos a se alimentar de coisas não nutricionais, né? Principalmente o tema do vídeo, o barbante. Como que você percebe, por exemplo, Thiago, como que eu sei se meu gato ele tem uma tendência a ter essa tal síndrome de Pica? O seu gato ele vai ter uma tendência maior a mastigar objetos não nutricionais, então ele vai ficar mordendo fio, ele vai ficar lambendo sacola, que é um ótimo indício também, fica lambendo sacola, é perigoso, que ele pode acabar ingerindo parte da sacola também, tá? Então ele já vai ter um comportamento de colocar mais coisas na boca do que o normal, tá bom? Então, quais malefícios, né, que essa ingestão de barbante, essa ingestão de corpos lineares como um todo, podem levar para os gatos, pessoal? Bom, estima-se que 37% das ingestões de corpos lineares em gatos, foi uma pesquisa feita pelo Journal of Medicine Internal, né, de pequenos animais aí, que 37% da ingestão de corpos lineares acaba sendo fatal para os gatos, tá? Então, quase sempre é uma condição perigosa, tá bom? E desses 37% é fatal, mas bem mais de 37% demanda cuidado veterinário. Então, o que muitos de vocês cometem um erro é de achar que, meu gato ele ingeriu esse barbante e esse barbante então ele vai passar ali pelo trato gastrointestinal do meu gato e vai sair na fezes, tá tudo tranquilo. Mas isso, pessoal, raramente acontece. Isso é a minoria. Na grande maioria das vezes, esse corpo linear ele fica alojado ali no sistema gastrointestinal do seu gato, podendo gerar diversos problemas que eu vou falar aqui para vocês. Então, o primeiro, né, e o mais comum são bloqueios intestinais. Então, esse corpo linear ele vai começar a passar ali pelo sistema gastrointestinal do seu gato e ele pode acabar se alojando em algum lugar, ele pode acabar se aglomerando ali, formando os nós e tudo mais por conta do peristaltismo, né, e causando uma obstrução intestinal. Essa obstrução intestinal ele pode acabar levando a quadros de rompimento intestinal, que vai ser quase sempre fatal, né? Porque se romper o intestino, vai sair todo aquele conteúdo, todas aquelas bactérias ali para o peritônio, vai causar uma peritonite e como consequência muito provável de sepse, né? Então o gato ele vai ter um quadro de sepse, provavelmente vai morrer, tá bom? Pode ter também um quadro de, sem ser obstrução intestinal, mas como tem um corpo linear ali, o intestino ele aumenta o peristaltismo para tentar colocar para fora esse corpo linear. Só que com o aumento do peristaltismo, a gente pode ter uma
parte do intestino englobando a outra parte do intestino. Isso a gente chama de intussuscepção intestinal. E isso também é um quadro extremamente grave, porque quando uma parte do intestino ela se sobressai sobre a outra, assim, basicamente come o outro intestino, ele pode acabar privando o fluxo sanguíneo dessa alça intestinal ali, levando a quadros de necrose intestinal. Então, o gato ele vai precisar fazer uma cirurgia para retirar parte do intestino, caso ocorra nessa necrose, para retirar a parte do intestino e depois ligar de novo. Então é um caso também bastante grave. Então a ingestão de corpos lineares é muito perigoso, tá bom, pessoal? A gente tem também riscos de asfixia. Então, caso esse barbante, esse corpo linear, ele acabe se alojando aqui na garganta, né, e tudo mais, ele pode causar dificuldade respiratória, ele pode causar uma passagem de alimentos fazendo falsa via, ou seja, em vez dela ir para o esôfago e depois o esôfago já é parte, né, no trato gastrointestinal, mas além dele, em vez dela ir para o esôfago, né, e seguir direitinho para o estômago, intestino e tudo mais, o alimento ele pode acabar fazendo falsa via pro pulmão, levando aí a quadros de pneumonia aspirativa e tudo mais, levando o gato a ter uma asfixia, por exemplo. Então também é bastante perigoso esse risco de asfixia por corpos lineares. E também a hemorragia interna. Então, não sei se você já deve ter percebido, mas qualquer corpo linear, ele é fino, né? Ele é fininho assim, é um corpo linear, um fio mesmo, né? Então, se você pega esse fio e coloca na sua pele e começa a roçar assim na sua pele, você vai ver que em menos de 30 segundos você já vai ter machucado a sua pele, você vai ter cortado a sua pele, levando a sangramentos. Agora imagina um corpo linear desse ali no intestino, o intestino fazendo peristaltismo, movimentando ela toda hora e ela ali roçando na mucosa intestinal, na mucosa estomacal. Isso vai levar a quadros de hemorragia no gato que também podem ser fatais, tá bom? A gente pode perceber uma hemorragia gastrointestinal, principalmente uma hemorragia mais intestinal, quando o seu gato ele acaba tendo umas fezes muito enegrecidas, que a gente chama de melena, que é um sangue digerido presente nas fezes. Então, se o seu gato, você suspeita que ele acabou ingerindo um corpo linear, depois você observa que as fezes dele estão muito enegrecida, pode ser um sinal de que ele está tendo uma hemorragia interna, tá bom? Então, como saber se meu gato engoliu um barbante então, né? Agora que você já sabe dos motivos, né, que ele pode acabar ingerindo, você também sabe de todos os perigos que quase sempre são casos graves e que precisam de intervenção médica ou veterinária, né? Como que você sabe que o seu gato ele acabou ingerindo um barbante? Então você vai ter a sua suspeita por conta de já conhecer os hábitos do seu gato. Então às vezes você já sabe que o seu gato tem hábito de mastigar as coisas, que seu gato já tem uma tendência a ter síndrome de pica e tudo mais, né? Mas você vai suspeitar se você chegou em casa, você sabia que tinha um fio ou alguma linha, né, algum barbante em algum lugar e já não está mais e você também não conseguiu encontrar ele, né? Infelizmente é muito difícil você saber que o seu gato engoliu, né, um corpo linear, porque às vezes você está trabalhando, você chega em casa, você nem tinha prestado atenção se você deixou um fio solto, se você deixou algum barbante, né? Então você não consegue ver se o seu gato acabou ingerindo ou não, né? É muito complicado mesmo, pessoal, você saber se o seu gato acabou engolindo. É mais essa questão, se você tiver, né, percebido, né, que tinha algo ali, não tem mais, você não encontrou, vai sim, você vai ter a sua maior suspeita. Mas também os sinais clínicos mais comuns, né, de uma ingestão de corpos lineares, mas não somente de corpos lineares, de qualquer tipo de objeto de corpo, né, estranho ingerido, vai ser vômitos, né, diarreias, o gato ele vai ficar prostrado, ele vai ficar anorexo, ele não vai querer se alimentar, né, porque a gente provavelmente tem um desconforto gastrointestinal, tem um bloqueio intestinal se formando ali, então o gato ele não vai comer, ele vai vomitar, ele pode ter diarreia, tá bom? Mas isso também, infelizmente, são sinais de diversas outras doenças, né? Mas se o seu gato ele apresenta tudo isso, independente da doença que esteja tendo nele, você precisa ir no veterinário, beleza? Então, basicamente, infelizmente, não tem muito como a gente se ater a sinais para saber se o seu gato engoliu barbante. É mais pela questão de você ter visto mesmo, você ter percebido, ou você realmente tem uma suspeita ali de que algo sumiu e que seu gato ele pode acabar ingerindo, sabendo que seu gato já tem um pouco desse comportamento, tá bom? E quanto tempo leva para uma corda passar pelo sistema gastrointestinal?
Então, como eu disse, é extremamente raro, não é o mais comum, né, que o corpo linear passe tranquilozinho ali e saia pelas fezes do gato, tá? Então não é comum, mas quando acontece, vai passar geralmente em 24 horas. Então você pode acabar querendo esperar aí para ver se vai sair nas fezes do seu gato. Então você vai esperar 24 horas, se não sair, você vai no veterinário, mas eu não recomendo que você espere, eu recomendo que você vá no veterinário imediatamente quando você suspeita que seu gato ingeriu algum tipo de corpo linear, tá bom? E agora a parte mais importante é o que fazer se seu gato engolir um barbante. Então você já sabe que seu gato engoliu, né, nesse caso. Você viu ou você tem uma suspeita extremamente grande que você sabia que tinha um fio ali, não tem mais, você procurou em todos os lugares, não está mais. Você já percebeu que seu gato já está um pouquinho prostrado ou que ele apresentou algum tipo de vômito, ou em alguns casos, como o corpo linear ele pode acabar sendo grande, ele é bastante fino, ele pode acabar agarrando em alguns lugares. Então, por exemplo, você pode ver uma linhazinha para fora na boca do seu gato, ou você pode abrir a boca do seu gato e ver um pedaço ainda do fio brotando da garganta assim, porque ele não desceu todo ainda. Ou você pode ver um pedaço de fio saindo do ânus ali. Então, você já sabe, né, que seu gato ingeriu nesses casos. O que você deve fazer? Nunca faça nada aí na sua casa, tá, pessoal? Qual que é o maior erro que alguns de vocês podem cometer que pode acabar matando o gato de vocês? É acabar vendo uma ponta de fio na boca ou ver uma ponta de fio lá no ânus saindo e pensar, opa, então eu vou pegar aqui e vou puxar, tá tudo certo, né? Esse é o maior erro que vocês podem cometer, vocês podem matar o seu gato naquela hora ali. Por quê? Porque esse corpo linear, você não sabe o tamanho dele, né? Você não sabe se ele é muito grande, se ele está alojado em algum órgão, né? Então, se você, por exemplo, tem um pedacinho de fio aqui na boca, só que o fio está lá no estômago, ele pode ter alojado em algum lugar. Quando você puxar, né, tiver resistência, você fizer uma força, vai macerar algum tipo de órgão, vai causar uma hemorragia interna e vai matar o gato. Mesma coisa lá no ânus, pode estar agarrado no intestino, você vai puxar, vai arrebentar o intestino e vai causar aí todo esse quadro que eu expliquei também. Então vai matar o seu gato, tá bom? O que você pode fazer? Você pode pegar a ponta, vamos supor, tem um pedacinho de fio ali no ânus do seu gato. Você pega e faz uma força mínima, sem força nenhuma, só pega e puxa assim. Se não tiver resistência nenhuma, ele sair deslizando sem resistência alguma, você pode continuar puxando, tá bom? Se você pegou, puxou e teve resistência, o mínimo que seja, se teve um pouquinho de resistência, não puxa mais, vai no veterinário, tá bom? Por que disso, pessoal? Como eu já expliquei, esse perigo, né, de você acabar causando danos em órgãos internos do seu gato, mas o seu gato ele precisa ir no veterinário, por quê? Porque são diversas fatores que podem desencadear um quadro grave. Só o seu veterinário ele vai conseguir identificar, opa, nós estamos nessa situação aqui, então vamos prosseguir dessa maneira. Então você vai chegar lá na clínica do veterinário, ele vai fazer toda a anamnese, perguntando tudo o que aconteceu, se você sabe que tipo de fio que é, né, que dependendo do tipo de fio pode ser mais perigoso ou não. O veterinário ele vai solicitar um raio-x, ele vai solicitar um ultrassom, ele vai ver a localização que esse corpo linear está dentro do corpo do gato, ele vai analisar se já tem uma obstrução sendo formada, se tem a presença de hemorragia, né, com exames também. Então, seu veterinário ele vai analisar toda a situação e vai saber qual frente tomar. Então, às vezes ele vai ver e falar, tá mais tranquilo, nós podemos deixar ele internado aqui, observar e esperar para ver se sai nas fezes. Ou ele vai ver, opa, tem uma obstrução, tem uma intussuscepção intestinal, tem uma hemorragia, preciso fazer cirurgia agora, né? Então só o seu veterinário ele vai conseguir estadiar o seu animal e ver qual procedimento ele vai precisar fazer. E como eu disse, 37% da ingestão desses corpos lineares são fatais para os gatos, então você não pode brincar com isso. Se você suspeitou, leva o seu gato no veterinário e não somente com corpo linear, tá bom? Qualquer suspeita que você tem que seu gato ingeriu um corpo estranho, seja uma buchinha de cabelo, uma meia, né, uma pedra, enfim, qualquer suspeita sua, leva o seu gato no veterinário, porque só ele vai conseguir te ajudar. Não tem nada que você possa fazer em casa que vai ajudar nesse momento, a não ser fazer esse testezinho que eu te falei. Se tiver totalmente solto, você pode puxar assim, que aí já vai estar tranquilo, né? Mas você também não sabe quantos o seu gato ingeriu, então às vezes você consegue tirar um, mas o seu gato comeu mais de um e esse outro vai causar problemas. Então eu sempre recomendo que você leve seu gato no veterinário para fazer o mínimo de exames
para ver se está tudo bem, para o seu veterinário tomar conta, né, e solucionar o problema sem maiores dificuldades, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.